Boa noite, pessoal. Deixa eu baixar o volume do meu celular aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, de muitas, né? Deixa eu apresentar a tela aqui. O que vocês acharam da lista de exercícios da última aula? Tá muito difícil, mais ou menos? Muito fácil? Tiveram umas 3 que eu tive bastante dificuldade, mas eu achei muito legal porque tiveram questões de vestibular, então assim, não necessariamente cobrando o assunto, mas envolvendo o assunto que você podia pensar de outras maneiras. Então eu achei que isso foi muito legal. Ah, sim. Porque geralmente, assim, nas provas, né? Isso, principalmente esses vestibulares um pouco mais difíceis, né? Como o FUVEST e tal, e até mesmo o Enem, as questões são sempre misturando vários conceitos diferentes, né? Então, é legal que a ideia de passar essas questões é habituarem vocês, né? Como que essas questões são cobradas numa condição real de prova, para daí chegando lá vocês não terem nenhuma surpresa. Esse final de semana aqui no Paraná teve o concurso da Polícia Militar, que é o concurso nível médio, que é a Universidade Federal do Paraná que faz a prova. E caiu uma questão de conjuntos, bem parecida assim, com o que foi em aula. Então, legal que vocês vão se preparando aí. Eu já vou adiantar, hoje a aula ela vai ser sobre relações e funções. Aí eu mandei para vocês lá do Classroom esse material complementar. Aí aqui vai ter um texto e tal, né, sobre conteúdo, uns exemplos. E também vão ter exercícios. Tem um revisando, tem exercícios propostos, tem exercícios complementares. Aí no final daí os exercícios vão ser sempre desse material aqui. Toda semana eu vou mandar eles. E aí no final da aula eu vou selecionar alguns, porque tem uns 60 exercícios aqui. Eu vou selecionar uns 20 e tal, e daí eu falo para vocês no final da aula, beleza? Não consegui nem a 17, nem a 15. Muito complicado. Deixa eu ver qual que é 17 e qual que é 15. Vamos ver. A 15, engenheiro fazer o levantamento do quadro de pessoal de uma fábrica teve os seguintes dados. 28% dos funcionários são mulheres, um sexto dos homens são menores de idade e 85% dos funcionários são maiores de idade. Qual é a porcentagem dos menores de idade que são mulheres? Bom, primeiro, né, analisa essa daqui, vou só comentar a resolução aqui, porque eu acho que não dá tempo de resolver passo a passo. Mas essa daqui, assim, pegando nos enunciados, né? Se 28% dos funcionários são mulheres, então o que a gente pode tirar dessa primeira afirmação aqui, o que sobrou, que é 72%, são homens, beleza? Aí na segunda afirmação ele fala que um sexto dos homens são menores de idade. Se um sexto são menores de idade e 72% do total são homens, e desses 72%, um sexto são menores de idade. Quando a gente for pegar esse um sexto, ele é um sexto da parcela dos homens. Por isso que a gente pega um sexto de 72%. Não é um sexto do total, é um sexto do total de homens, não do total de pessoas, em geral. Então, um sexto de 72%, a gente sabe que 2% são os menores de idade. Na terceira afirmação, ele fala que 85% dos funcionários são maiores de idade, então a gente sabe que 15% são menores de idade, né? Se 80%, 85% é maior, 15% é menor. Então, como a gente sabe que 15% são menores de idade e que 12% desses menores de idade são homens, quando a gente faz
15 menos 12, tem 3% que são as mulheres. Se a gente tem 15, então repetindo, a gente tem 15% menores de idade e 12% são homens, então 3% são mulheres menores de idade. E aí, só que a gente quer saber qual a porcentagem dos menores de idade que são mulheres. A gente sabe que 3% do total são mulheres menores de idade e que 15% do total são menores de idade. Então, a gente quer saber quantos por cento em relação a esses 15% menores de idade que são mulheres. Então, no nosso total, que a gente vai estar analisando agora, não é mais o 100% do total de pessoas. O nosso total agora, a gente vai estar analisando apenas os que são menores de idade. Então, esse 15% do total que são menores de idade, ele passa a ser o nosso 100%. E a gente quer saber quantos por cento que vale o 3. Ele faz uma regra de 3 e acha que 20% são menores de idade. Dos menores de idade são mulheres. É um pouquinho confusa essa regra de 3 mesmo. Deixa eu pegar... Aqui eu estou sem a caneta. Mas daí, se alguém tiver mais dúvidas, acho que a Giovana me mandou umas dúvidas, umas questões lá no WhatsApp. Se mais alguém tiver dúvidas específicas, né, o que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem no WhatsApp, que daí eu resolvo lá e mando para todo mundo já. Beleza? Aí podem me mandar mensagem. Ele falou da 17. Essa 17 é a mais difícil mesmo. Eu imaginei que vocês iam ter dúvida dela. Tem uma aqui que é difícil também, acho que é a 22. 22. A 22 é mais chata. Então, depois eu mando. Agora acho que já é quase 9h20. Agora não vai dar tempo de resolver elas. Mas daí, se mais gente tiver dúvidas nessas, daí eu gravo uma resolução e mando para vocês, beleza? Tá, vamos para a aula de hoje, relações e funções. Aqui a gente vai primeiro tentar entender o que é uma função, qual que é o conceito de função, e depois a gente vai entender como classificar essas funções, e por fim eu vou apresentar para vocês a função do primeiro grau e como obter a inversa dela. Deixa eu só conectar aqui a caneta. Beleza. Então, primeiro, a gente vai chegar no conceito de função por meio do conceito de conjuntos. Então, vou dar um exemplo aqui. Dado um conjunto A, que tem esses 3 elementos, menos 1, 0, 2, e um conjunto B, que tem esses 4 elementos, menos 2, 0, 1 e 4, vamos associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Então, a gente tem o conjunto A, menos 1, 0, 2, e o conjunto B. Nesse caso, como a gente quer associar cada elemento de A a um elemento de B, então o A a gente vai falar que é o nosso conjunto de partida. O B é o nosso conjunto de chegada. E essa é a nossa lei de correspondência. É a lei que vai nos determinar como que a gente vai relacionar um elemento desse conjunto com os elementos desse conjunto. Então, aqui, associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Qual o dobro de menos 1? Menos 2. Qual o dobro de 0 é 0. O dobro de 2 é 4. Perfeito? Então, todos os elementos de A, eles possuem correspondentes em B. Então, menos 1, ele tem um correspondente em B, que é o menos 2. O 0 tem correspondente em B, que é 0. E o 2 tem correspondente em B, que é 4. E cada elemento de A, ele corresponde a um único elemento em B. Então, você pode ver que cada elemento de A parte apenas uma flechinha.
Então, satisfazendo essas duas condições, a gente pode falar que isso é uma função. Que isso seria igual a falar y igual a 2x, né? Outro exemplo de como a gente pode obter o conceito de função a partir de conjuntos. A gente tem a máquina de triplicar números. Então, 3 números chegam na máquina e o que sai dela é o triplo de cada número. Então, a gente tem o número 1, ele tem uma correspondência aqui. O número 3, ele tem uma correspondência aqui, que é o 9. O número 5, ele tem uma correspondência aqui, que é o 15. E cada número, ele possui apenas um elemento correspondente do outro lado. Então, é uma função. Você, recapitulando, todos os elementos de A, eles têm um correspondente em B, né? A, B. Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B. Então, isso daqui, a máquina de triplicar números é uma função. Que seria, né, o f de x igual a 3x. Ou y igual a 3x. Outro exemplo. A gente tem o conjunto A e o conjunto B. Vamos associar cada elemento de A a um valor maior em B. Então, o 1, quais são os elementos maiores que eles no conjunto B? Aqui é o A, aqui é o B. Então, os elementos maiores do que 1. Temos o 2, o 3 e o 4. Os elementos maiores que o 3. Nós temos o 4. Então, a gente percebe que a primeira condição é todos os números, todos os elementos do conjunto A, eles possuem correspondente do conjunto B. Então, primeira condição, ok. Agora, a segunda condição, o que era? Que um elemento do conjunto A, ele pode ter apenas um único correspondente do conjunto B. Aqui, você pode ver que o número 1, ele tem 3 correspondentes do conjunto B. Ele tem o correspondente número 2, número 3 e o número 4. Então, isso daqui não é função. Outro exemplo. A gente tem os conjuntos A e B. Vamos associar cada elemento de A ao seu valor igual em B. A gente tem o 1, associa com 1, o 2 associa com 2. Percebe-se que o 0 ele ficou sobrando aqui. Então, isso daqui é uma função? Não é função. Por quê? Lembra da nossa regrinha. Que está aqui. Todos os elementos de A eles devem possuir correspondentes em B, e cada elemento de A ele deve corresponder a um único elemento em B. Então, se a gente vem aqui, todos os elementos de A eles têm correspondentes em B? Não. O 0 ele não tem um correspondente em B, então não é função. Então, nesse caso, não temos uma função de A em B, pois existem elementos de A que não possuem correspondentes em B. Então, qual que é a definição de função? Dados dois conjuntos A e B, uma função de A e B é uma regra que vai indicar como eu vou associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Então, o que é uma função? A gente tem um conjunto A com ele com alguns elementos, tem um conjunto B com alguns elementos. Uma função é uma regra que vai associar cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. A gente representa assim, uma função de A em B, sendo que f de x é igual a y. Então, um exemplo, essa é a notação, né? Então, um exemplo, a gente tem a máquina de triplicar números, em que uma função em A e B, f de x é igual a 3x. Se aqui no conjunto A a gente tem 1, 2 e 3, deixa eu fazer de novo. No conjunto B, a gente vai ter o triplo disso. Então, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9.
Então, uma função, ela vai associar. Ela vai uma regra que vai indicar como associar cada elemento de A, o 1, o 2 e o 3, a um único elemento em B. Então, o 1 e tem um é associado a um único elemento em B, que é o 3, o 2 é o único elemento em B, que é o 6, e o 3 é o único elemento em B, que é o 9. Ah, tem resolvido. Percebe-se que, nesse caso aqui, meu conjunto B ficou sobrando esse 20 aqui. Mas isso não importa, ainda é uma função. A gente tem que olhar para o conjunto A. Aqui que não pode sobrar nada. Se aqui tivesse um zero sobrando, que não tem correspondência, aí não seria função. Mas esse não é o caso. Como todos os elementos têm um correspondente B e um único correspondente, então é função. Então vamos para esse exemplo aqui. Qual dos diagramas abaixo representa uma função de A em B? Esse primeiro diagrama aqui, ele é uma função? Respondem no chat aí. Sim, sim, sim. Sim, é uma função. Por que é uma função? Note-se que aqui no conjunto A não ficou sobrando nenhum elemento e que cada elemento de A do conjunto A tem apenas um único elemento do conjunto B. Então, é função. Aqui, nesse segundo exemplo, é uma função? Isso mesmo, não é uma função. Por que não é uma função? Porque ficou sobrando esse elemento aqui. Então, a gente tem elementos do conjunto A, conjunto B, que não possuem correspondentes. A gente tem elementos do conjunto A que não possuem correspondentes no conjunto B. Então, não é uma função. E nesse caso aqui, é uma função? Sim, não, não, não. Então, nesse caso, é uma função sim, pessoal. Por que que é uma função? Primeiro, qual que era a nossa regra? 1. Nossa regra 1. Todos os elementos de A, eles devem possuir um correspondente em B. Então, o 1 ele tem um correspondente? Tem. O 2 tem um correspondente? O 3 tem um correspondente? O 4 tem um correspondente? Tem. Todos eles têm um correspondente. E a nossa segunda regra é que cada elemento do conjunto A ele só pode ter um único correspondente. Então, o 1 ele tem um único correspondente, que é o 10. O 2 ele tem um único correspondente, que é o 10. Mesmo que esse 10 está repetindo, o que importa é que o número 1 ele só aponta para o 10. Se o número 1 apontasse para o 10 e ele também apontasse por 5, aí já não seria função. Mas como o número ele só aponta para um elemento no conjunto B, então é uma função. Já nesse caso aqui, ele agora a gente vai ter um caso de que não é uma função por essa regra. Nesse caso, deixa eu apagar assim. Se a gente fosse fazer o gráfico desse caso aqui, a gente teria uma reta, né? Que aqui é 10, e aqui é 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, Adriane. Nesse caso aqui, ele não é uma função, nesse último exemplo. Por quê? Bom, qual que é a nossa primeira regra? Todos os elementos de A têm que ter correspondente em B. Então, a gente olha aqui, não tem nenhum elemento sobrando em A, beleza. Mas qual é a nossa segunda regra? Cada elemento de A, ele só pode ter um único correspondente em B. Se a gente for olhar o 4 aqui, ele aponta para o 2 e também aponta para o 4. Ele tem dois correspondentes em B, então não é uma função. Então agora eu vou apresentar três conceitos para você. Um conceito de domínio, contradomínio e imagem. Quando a gente estava olhando ali, a gente tinha aqui o conjunto A, a gente tinha aqui o conjunto B.
certo? Aqui tinha alguns elementos, e aqui tinham outros elementos. Então, o domínio da nossa função, ele é o conjunto A. O conjunto A é o domínio. E o contradomínio? O contradomínio ele é o nosso conjunto B, conjunto B de correspondência. É o contradomínio. E a imagem da nossa função? Então, dada uma função f aplicada em x pertencente a, resulta em um elemento y pertencente a b. Esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos uma função f. O que isso quer dizer, professor? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que esse elemento aponta para aqui, para cá. Esse aponta para cá. E esse aponta para cá. A gente tem aqui 1, 2 e 3. Aqui 4, 5, 6 e o 7. Agora, deixa eu mudar a cor. Qual vai ser o nosso domínio? O nosso domínio é o conjunto A, né? Então, é 1, 2 e 3. Qual que é o nosso contradomínio? O nosso contradomínio, ele é o conjunto B. Então, é o 4, 5, 6 e 7. E qual que é a nossa imagem? É o elemento y, ó, quando a gente tem o elemento x e tem o correspondente em y, em b, né? A gente tem, ó, deixa eu reformular, confundi. A gente tem, ó, o conjunto A, ele tem 3 elementos. Esses 3 elementos têm correspondentes do conjunto B. Então, esse conjunto a qual ele está apontando aqui, esses elementos para quais os elementos do conjunto A estão apontando em B são a nossa imagem. Então, nesse caso aqui, o conjunto A, ele está apontando para o 4, 5 e o 6. Percebe-se que ele não aponta para o 7. Então, o 7 ele não faz parte da nossa imagem. A nossa imagem ele é apenas o 4, 5 e o 6. Então, a gente tem uma função de A em B. O A é o nosso domínio, o B é o contradomínio. E dá no elemento x, que ele vai ter um correspondente do conjunto B chamado y, o y vai ser a imagem da função f quando aplicada a x. Vamos para um exemplo. O conjunto A é igual a 0, 2, 4, e o conjunto B é igual a 0, 2, 4, 6, 8. Então, a gente tem uma função de A em B que transforma o x pertencente a A em 2x pertencente a B. Então, o nosso f de x é igual a 2x, ou y é igual a 2x. Essas duas notações aqui, elas são iguais, tá? Tanto faz, pode usar um ou outro, f de x ou y. Então, aqui nós temos nosso conjunto A, 0, 2 e 4, nosso conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Logo de cara, eu já posso falar qual que é o domínio e qual é o contradomínio. Conjunto A, ele é o domínio, conjunto B é o contradomínio. É o domínio, B é o contradomínio. Então, f de x é igual a 2x. Qual que é o valor de f de 0? É 2 vezes 0, que é 0. Então, 0 aponta para cá. O valor de f de 2 é 2 vezes 2, que é 4. E o valor de f de 4 é igual a 2 vezes 4, que é 8. Eu tinha seta apontando, eu escrevi por cima. Então, nosso domínio é o conjunto A, contradomínio é o conjunto B. E qual que é a nossa imagem? A imagem são os elementos para aqui de B, o 0, o 4 e o 8. São os que têm uma seta apontando. Por mais que o conjunto B ele seja formado por mais elementos, os elementos em B que correspondem a um elemento em A são apenas o 0, 4 e o 8. Então, essa é a nossa imagem. Percebe-se que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio. Se a gente tem um contradomínio, ele é esse conjunto maior aqui, a imagem ele vai ser um subconjunto interno aqui ao contradomínio. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem responder, me interromper, mandar mensagem no chat. Eu só não sei se eu consigo ver a mão levantada aqui. Eu estou acompanhando o chat pelo celular. Mas podem me interromper, mandar mensagem, fiquem à vontade, tá? Segundo exemplo. A gente tem um conjunto A, formado por 1, 2 e 3. Conjunto B, formado por 2, 3, 4, 5. E nosso f de x é igual a x mais 1.
Então, logo de cara, a gente já sabe qual é o nosso domínio, o nosso contradomínio. A gente pode calcular o f de 1, se a nossa função de f de x é x mais 1, f de 1 é 1 mais 1, que é igual a 2. Onde tem o x, eu substituo por 1. Então, é 2. Nosso f de 2 vai ser igual a 2 mais 1, que é 3. Nosso f de 3 é igual a 3 mais 1, que vai ser o 4. Então, o nosso domínio... Deixa eu mudar a cor para vermelho. O nosso domínio, ele é o conjunto A, o nosso contradomínio é o conjunto B, e a nossa imagem são esses elementos aqui, o 2, o 3 e o 4. A imagem, ela é um subconjunto do contradomínio. Então, aqui temos funções definidas por fórmulas matemáticas. Grande parte das funções é definida por fórmulas matemáticas. Exemplo, a função de A do conjunto dos números reais, tal que f de x igual a 5x menos 4 e A é menos 203. Determinar o conjunto imagem. Então, beleza. Nosso conjunto A é menos 203. Temos uma função de A nos conjuntos reais, em que A é o domínio dos conjuntos reais, do conjunto dos números reais é o nosso contradomínio. Então, se f de x é igual a 5x menos 4, a gente calcula f de menos 2, que é 5 vezes menos 2 menos 4, menos 14. F de 0, 5 vezes 0 menos 4, que é igual a menos 4. E o f de 2, que é 5 vezes 3 menos 4, que vai ser igual a 11. Então, se a gente for criar o nosso conjunto imagem, né? Então, a gente tem o conjunto dos reais, que é o nosso contradomínio. O menos 2, ele vai apontar para o menos 14. O 0 aponta para o menos 4. E o 3 aponta para o 11. Então, o nosso conjunto imagem é menos 14, menos 4 e 11. Segundo, agora aqui aparece esse conjunto aqui. Conjunto dos reais com um asterisco aqui. Pessoal, qual é o conjunto dos reais? É o conjunto que vai de menos infinito até mais infinito, perfeito? Só que quando a gente coloca esse asterisco aqui, quer dizer que é o conjunto dos números reais, exceto o zero. Então seria como a gente pode falar que o R asterisco, ele é o conjunto dos números reais menos esse conjunto que tem o zero. Então, fazem parte do conjunto dos reais com esse asterisco todos os números menos o zero. E dos conjuntos reais, todos os números iguais. Tá? A gente tem uma função dos reais, exceto zero, dos reais, tal que f de x é igual a 2x menos 1 sobre x. Então, vou determinar f de 5 e f de x mais 2. Essa eu não coloquei resolução. Então, qual que é f de 5? Vai ser igual a 2 vezes 5 menos 1 sobre 5, que é igual a 10 menos 1 sobre 5. Como a gente resolve isso? A gente multiplica e daí faz a conta aqui, subtrai. Ou a gente faz o denominador comum. Então é o 5. Imagina que aqui tem 1. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 10, 50. Menos 5 dividido por 5, 1. Menos 1, 1. Então, 49 sobre 5. E f de x mais 2. O que a gente faz? Se f de x mais 2, onde está o x aqui, a gente substitui por x mais 2. Então, é 2 que multiplica x mais 2 menos 1 sobre x mais 2. Que vai ser igual. Nosso denominador comum é o x mais 2. Aqui é como se tivesse um 1 embaixo. Então, é assim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. X mais 2 dividido por 1 é x mais 2. Multiplicando vai ser 2 vezes x mais 2 ao quadrado menos 1. Vai ser 2 que multiplica... Deixa eu fazer embaixo. Vai ser igual a 2 que multiplica
Produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos 1, sobre x mais 2. Para quem esqueceu, é isso daqui. A mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai ter 2x ao quadrado, mais, aqui 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 2, 8, mais 8x, mais 2 vezes 4, 8, menos 1, sobre x mais 2. Então, aqui a gente vai ter 2x ao quadrado, mais 8x, mais 7, sobre x mais 2. Então, qual que é o propósito desse exemplo? É mostrar que o que vai no f de x, o que vai dentro aqui, pode ser qualquer coisa. Pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser 5, pode ser x mais 2. E a gente pode desenvolver normal o exercício. O importante é, o que está aqui dentro, você substitui no lugar de x. Substitui aqui e substitui aqui. Beleza? Aqui, ó, f de x é igual a 3x menos 2 e g de x é igual a 2x mais a. Determinar o valor de a, sabendo que f de 3 mais g de 2 é igual a 15. Então, a gente tem aqui f de 3 mais g de... Parece um 8 esse g. Mais g de 2 é igual a 15. Qual que vai ser f de 3? Vai ser igual a 3 vezes 3 menos 2. E g de 2 vai ser 2 vezes 2 mais a. Isso é igual a 15. Então, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Por que vezes 3? É que f de x é igual a 3x menos 2. Igual a 3x menos 2. Então, o nosso f de 3, o que eu vou fazer? O que está aqui dentro do parênteses, eu substituo no lugar do x. Então, f de 3 vai ser igual a 3 vezes 3 menos 2, que é igual a 9 menos 2, que é igual a 7. Beleza? Então, aqui recapitulando, f de 3, 3 vezes 3 menos 2, mais g de 2, o que está dentro do parênteses, eu substituo aqui. Mais 2 vezes 2 mais a é igual a 15. Então, aqui vai dar 7, 2 vezes 2 é 4, mais a é igual a 15. 7 mais 4 é 11, mais a é igual a 15. Então, a é igual a 15 menos 11, é igual a 4. Beleza, gente? Esse caso aqui, uma função dos reais nos reais, toque f de x, ele vai ser igual a 2x mais 3. Esses últimos são meio confusos. É, assim mesmo. No começo é assim. Mas daí, pegando os exemplos, naquele material lá também vão ter vários exemplos resolvidos e mais exercícios da lista vai ficando mais claro com o tempo. Mas a primeira vez que a gente olha o conteúdo, ele é bem estranho, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem que f de x ele vai ser 2x mais 3. Se o x for menor ou igual a 5, ele vai ser x ao quadrado se o x for maior que 5. Professor, o que isso quer dizer? É simples.
Vamos pegar esse exemplo aqui. F de 7. Quando a gente fala f de 7, quer dizer que a gente quer calcular f de x, sendo que o nosso x é igual a 7. 7, ele é maior ou menor que 5? Ele é maior que 5. Então, nesse caso, meu f de x, ele vai ser igual a x ao quadrado, que vai ser... Opa! Então, nosso f de 7 vai ser igual a 7 ao quadrado, igual a 49. E o f de 2? O f de 2, o que é o f de 2? F de 2, ele é o f de x com o x sendo igual a 2. O nosso 2, ele é menor ou igual a 5. Então, nesse caso, meu f de x ele vai ser 2x mais 3. Então, meu f de x aqui é 2x mais 3. Então, meu f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 3, é igual a 4, que é 3, que é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. É que nesse caso, e o f de raiz de 30? Bom, pessoal, vou fazer um rascunho aqui. A gente sabe que 5 ao quadrado é 25. E a gente sabe que 6 ao quadrado é 36, né? Ou seja, raiz de 25 é igual a 5. E a raiz de 36 é igual a 6. Então, concordam comigo que se a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6, a raiz de 30 ela vai estar em algum lugar entre 5 e 6? Ela vai ser 5, alguma coisa. Então, a raiz de 30 ela é maior que 5. Porque se 5 raiz de 25 é 5, a raiz de 30 vai ser um número maior que 5. Então, nesse caso, meu f de x ele vai ser o nosso x ao quadrado, porque se o x é maior que 5, o nosso f de x é x ao quadrado. Nosso x vai ser x ao quadrado, então, f de raiz de 30 vai ser igual a raiz de 30 ao quadrado. Perdão. E aí, raiz de 30 ao quadrado, quando a gente tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, a gente corta a raiz com o expoente. Então, o f de raiz de 30 é igual a 30. Então, a gente vê, pessoal, que tem várias formas de a gente representar uma função, né? Sendo que, por fórmulas matemáticas, a gente pode ter um f de x igual a 2x menos 1 sobre x, e como a gente viu nesse exemplo, a gente pode calcular o f de x mais 2. O que é o f de x mais 2? Nosso x vai ser igual a x mais 2. Então, onde tiver x na minha função, eu substituo por x mais 2 e resolvo. E também pode ser dado dessa maneira aqui. A função pode ser 2x mais 3, se o meu x ele for menor ou igual a 5. Pode ser x ao quadrado se x for maior que 5. Então, a função pode assumir diferentes valores para diferentes intervalos. Então, domínio de uma função real. Aqui a gente vai querer saber o seguinte. Se eu tenho só a expressão matemática da função, se a única informação que eu tenho é essa, como que eu faço para determinar o domínio da função? Nesse caso aqui, o meu x ele pode assumir qualquer valor que eu quiser, que a função vai ter um resultado. O x pode ser menos 1, que eu vou ter o f de menos 1 igual a menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. Ele pode ser o x, ele pode ser 0, em que meu f de 0 é igual a 1. O x pode ser 1 e assim por diante. Então, meu x pode ser qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Então, por isso, meu domínio é o conjunto dos reais. E nesse caso aqui, meu f de x é igual a 1 sobre x menos 2. Qual que é o domínio dessa função? Bom, olhando para ela, a gente pode fazer a seguinte afirmação. Que esse número aqui, ó, x menos 2, essa expressão,
ela tem que ser, pessoal, diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Porque a gente faz uma divisão por zero, essa é uma divisão não definida, não tem resultado para essa divisão. Então, esse valor que vai aqui embaixo, o meu denominador da divisão, ele nunca pode ser zero. Por isso que a gente sabe que meu x menos 2, ele pode ser qualquer número, só que ele tem que ser diferente de zero. Então, se o meu x menos 2 é diferente de zero, passando 2 para o lado de cá, o meu x ele tem que ser diferente de 2. Então, como a gente pode representar esse domínio? Como um conjunto. O domínio é igual a um x pertencente ao conjunto dos reais. Lembram que essa barra vertical significa? Significa tal que. Então, meu domínio é x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Então, meu domínio é qualquer número real que seja diferente de 2. Ou eu posso falar que meu domínio é o conjunto dos números reais menos o número 2. Professor, não entendi porque tem que ser diferente de zero. Bom, isso daqui digamos assim, não é uma lei da matemática, mas é algo que não tem como explicar, só tem que saber. Para explicar isso, tem que ir para um cara lá que tem mestrado em matemática e fazer a dedução de por que não pode ter uma divisão por zero. Então, mas a nossa regrinha, qual que é? Se a gente tem uma divisão de qualquer número x por zero, ela não existe. Quer dizer, então a nossa regra é: não podemos ter uma divisão de um número qualquer por zero. Então, isso daqui não pode acontecer. Jamais, nunca, never. Então, quando a gente tem essa função aqui, né? F de x é igual a 1 sobre x menos 2, a gente quer saber o domínio dessa função. O que é o domínio? A gente quer saber todos os valores que podem assumir, que a gente pode substituir no lugar de x. Então, como a gente sabe, na nossa regrinha, que uma divisão por zero não pode acontecer, uma divisão de qualquer número por zero é proibido, não pode, de jeito nenhum. Então, para que uma divisão por zero não aconteça, esse número que está aqui embaixo do 1, isso daqui, ele tem que ser diferente, que é esse símbolo aqui, o igual com o tracinho, ele tem que ser diferente de zero. Então, x menos 2, ele não pode ser zero de jeito nenhum, porque vai dar uma divisão que não tem um resultado e se isso acontecer, o mundo explode, basicamente. Então, x menos 2 é diferente de zero. Então, a gente resolve como se fosse uma equação normal. Se x menos 2 é diferente de zero, passo o 2 para lá, o x tem que ser diferente de 2. Então, meu x ele pode ser qualquer valor menos o 2. Se o x for 2, f de 2 vai ser igual a 1 sobre 2 menos 2, que é igual a 1 sobre 0. Opa, isso daqui não pode acontecer, então x não pode ser 2. Mas agora, se meu x for 1, a gente vai ter 1 sobre 1 menos 2, que vai ser igual a 1 sobre menos 1. Beleza, dá para resolver. Se meu x for 2, que não pode estar, 2 já falei. Se o x for 3, a gente vai ter 1 sobre 3 menos 2, que é igual a 1 sobre 1. Isso pode acontecer. Agora, se o x for 2, aqui, a gente vai ter 2 menos 2, que vai ser igual a 0. E no divisão por zero não pode acontecer, a gente não quer isso. Então, o x ele pode ser qualquer número real, tal que o nosso x é diferente de 2. Ele é o domínio dos reais menos o conjunto com 2. Deu para entender, Letícia? Ficou confuso ainda? Beleza. Qualquer coisa a gente faz isso, ó. Google, divisão por zero. De acordo com Brahmagupta, aqui, ó,
Esse daqui tá estranho. Posso dar uma dica? Fique à vontade, claro. Toda ajuda é bem-vinda. Para eu gravar isso, tinha um professor que ele falava que era o 11º mandamento da Bíblia, não dividirás por zero. E foi assim que eu acabei gravando essa regra, então, de repente, pode ajudar a galera. Perfeito. É bem isso mesmo. É o 11º mandamento. Não dividirás por zero. Pode ser alguma, jamais. Aqui, quanto é 2 dividido por zero? Resposta é impossível. Existe divisão por zero? Bom, depois vocês jogam no Google aqui, clique em algum um link desse, vai ter uma explicação matemática com teoremas e tal que vai falar. Mas pra gente que só quer passar no vestibular e ser feliz, aí só admite, não façam divisão por zero. Beleza? E aqui nesse caso, o f de x é igual a raiz de x menos 3. Quais números o x ele pode assumir? Pessoal, quando a gente está falando de raiz, não, a raiz, ela aqui, ela não pode ter o número negativo dentro. Mais para frente vocês vão aprender que uma raiz do número negativo é um número complexo. É um número irracional. Mas como aqui a gente está falando de números reais, a gente vai admitir a nossa regra. Regra 2 aqui. Agora, com o que a gente sabe, não tem raiz quadrada de número menor que zero, número negativo. Então, nesse caso, se não pode ter uma raiz de número menor que zero, o x menos 3 ele tem que ser maior ou igual a zero. Se ele for zero, raiz de zero é igual a zero. Se ele for 1, raiz de 1 igual a 1. Se ele for 2, vai dar 1, alguma coisinha. Raiz de 4, 2. Então ele tem que ser um número positivo maior ou igual a zero. Então x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. E x tem que ser maior ou igual a 3. Então, pessoal, nesse caso aqui, qual que vai ser o domínio da nossa função? O nosso domínio vai ser igual a vai ser um valor x pertencente aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a 3. Então, nesse caso, o nosso 3, o nosso domínio, ele vai do 3 ao mais infinito. Reparem que aqui tem um colchetes e aqui tem um parênteses. O que isso quer dizer? Imagina que a gente tem essa reta aqui. Aqui é o mais infinito. Aqui é o menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente quer dizer que o nosso domínio ele é uma bolinha fechada no 3, quer dizer, ele engloba o 3 e ele vai até o mais infinito. No mais infinito, a gente coloca, sempre que é infinito, a gente coloca um parênteses, porque a gente não sabe qual é o número infinito, né? Isso daqui vai para o além, não tem como determinar. Então, a gente deixa com parênteses. Pessoal, se fosse x maior que 3, como que a gente faria? Então, a gente teria aqui, seria uma bolinha aberta no 3. O que isso quer dizer? A gente teria que o nosso domínio seria um parênteses no 3. Por quê? Porque o número 3 ele não faz parte do nosso conjunto. Então, bolinha aberta quer dizer que não faz parte. Bolinha fechada quer dizer que ele faz parte do nosso conjunto. Bolinha fechada ou colchetes quer dizer que pertence. Bolinha aberta ou isso quer dizer que não pertence. Então, se for maior que 3, né, nesse caso, pertence, então, maior ou igual a algum número x aqui. Nesse caso, só maior é x. Então, quer dizer que esse número qualquer ele não faz parte do nosso conjunto, beleza? E nesse caso, f de x é igual a 2 sobre raiz de x mais 4. Aqui, a gente tem que se atentar a duas condições.
O João Vitor falou que na calculadora dá erro. É, bem isso. Não é impossível fazer uma divisão por zero. Agora aqui, nesse exemplo D, a gente quer determinar o domínio dessa função. A gente tem que se atentar a duas coisas. Primeiro, a gente tem uma raiz aqui, né? Primeiro, a gente tem uma raiz. A raiz. Segundo, que esse número está aí ao denominador de uma divisão. Então, quer dizer o quê? Que por ser uma raiz, x mais 4, ele tem que ser positivo, né? Mas, por estar embaixo aqui, esse x mais 4 ele também não pode ser zero. Porque se o resultado disso daqui der zero, vai ter uma divisão por zero e é algo que a gente não quer. Então, diferente desse caso, em que o número que estava a raiz tinha que ser maior ou igual a zero, nesse caso aqui, ele tem que ser apenas maior que zero. Porque se ele for igual a zero, a gente vai ter a raiz de... Se for igual a zero, né? Nesse caso, como x é maior que zero, x mais 4 é maior que zero, x tem que ser maior que menos 4. Se isso aqui fosse um sinal de igual, a gente teria um x igual a menos 4. Se fosse igual a menos 4, a gente teria a raiz de menos 4 mais 4, que é igual a raiz de zero, que é igual a zero. Então, a gente teria uma divisão por zero ali. Por isso que, nesse caso, a gente só usa o sinal de maior. Então, o meu domínio, então, então meu x mais 4, ele pode assumir qualquer valor maior que zero, então meu x tem que ser maior que menos 4. Então, meu domínio é x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 4. E desconectou. Voltou. Domínio é x maior que menos 4. Esses casos aqui eu vou deixar para vocês verem depois. Mas aqui, por exemplo, a gente vai ter que satisfazer duas condições. Primeiro, que aqui em cima a gente não pode ter um número negativo, então 5 menos x tem que ser maior ou igual a zero. E aqui embaixo a gente não pode ter um número menor que um número negativo e também não pode ter um número igual a zero. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero. Então, meu domínio vai ter que satisfazer duas condições. X maior ou igual a 5 e x maior que 2. Como ele tem que fazer nesse... Aqui eu não coloquei. Então, a gente teria que essa primeira condição, né? Condição 1. A gente tem essa reta aqui. Condição 2, a gente tem essa reta aqui. Qual que é a minha condição 1? X maior ou igual a 5. Maior ou igual. Como tem esse igual aqui, bolinha fechada. Vem para cá. Segunda condição, x maior que 2. Como ele só tem o maior, não tem igual, aqui é uma bolinha aberta. Então, qual que é o meu domínio? O meu domínio, ele vai ser a intersecção da condição 1 com a condição 2. Então, a gente vai trazendo aqui para baixo. O meu x ele tem que satisfazer tanto a condição 1 quanto a condição 2. Para ele satisfazer isso, se ele for 3, por exemplo, ele satisfaz? Não. Se ele for 4, ele satisfaz? Não. Se ele for 5, se for 5, ele satisfaz. Então, a intersecção desses dois vai ser igual a x maior ou igual a 5. Então, meu domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 5. Nesse caso aqui, meu f de x é igual a 3x mais 1 sobre x ao quadrado menos x. X ao quadrado, então, o que está embaixo aqui, x ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. Então, a gente isola o x, então vai ter x que multiplica x menos 1, e ele tem que ser diferente de zero. Como que é isso? X ao quadrado menos x, diferente de zero. Isolo x. X dividido por x ao quadrado, sobra x. Menos x dividido por x, vai dar 1. Porque se a gente resolver essa multiplicação, vai dar exatamente o que a gente tinha antes. Isso tem que ser diferente de zero. Para isso ser diferente de zero, tanto o x menos 1 tem que ser diferente de zero, quanto o x tem que ser diferente de zero. Então, a gente tem que
a gente tem que satisfazer essas duas condições. O meu x tem que ser diferente de zero, e o meu x menos 1 tem que ser diferente de zero, então meu x também tem que ser diferente de 1. Então, meu domínio é o conjunto dos reais, tá ok, o x dele não pode ser zero e também não pode ser 1, beleza? Aqui, pessoal, apenas uma revisão sobre plano cartesiano. No plano cartesiano, o que a gente tem? A gente tem o eixo x, que é o eixo das abscissas, a gente tem o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e a gente tem a origem, que é onde está o nosso zero do plano cartesiano. Se eu quero representar esses 3 pontos no plano cartesiano, como é que eu faço? Esses 3 pontos, cada um deles vai ser um par ordenado. Então, a gente tem aqui o meu x, ele, no caso do A, o meu x ele tem valor 3 e meu y tem valor 2. Eu lembro do x pelas abscissas. É bem isso mesmo, eu usava isso daí quando estava no vestibular também. Imagina que tem um x aqui, abscissas. É um macetinho legal. Então, meu ponto A. No x ele vale 3 e no y ele vale 2. Então, se a gente cruzar esses dois pontos, a gente tem aqui o ponto A. E o ponto B. No x ele vale 2 e no y ele vale 3. Se a gente cruzar esses dois aqui, a gente tem um ponto B. No x vale 2 e no y vale 3, né? E meu ponto C, no x ele vale menos 2 e no y ele vale menos 1. Então, no x ele vale menos 2 e no y ele vale menos 1. Se a gente cruzar esses dois pontos, a gente tem o ponto C. Beleza? Isso daí é como identificar um ponto ali. Além disso, o nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões. Quais são essas regiões? O primeiro quadrante, que é essa região em que o x é maior que zero e o y também é maior que zero. Se a gente for seguindo no sentido anti-horário, a gente vai ter sentido anti-horário, né, sentido contrário ao relógio, para cá. A gente vai ter o segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, essas são as noções básicas de plano cartesiano que vocês devem ter na cabeça. Como identificar um ponto, né? E quais são os quadrantes. A gente tem o primeiro quadrante aqui, onde tanto x quanto y é positivo. E seguindo no sentido anti-horário, a gente vai ter o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, pessoal, se eu conheço o gráfico de uma função, como que eu faço para determinar o domínio e a imagem dessa função? Deixa eu pegar uma caneta verde do Palmeiras. Pegar esse primeiro gráfico aqui. Lembra, não sei se vocês lembram, que a gente acabou de ver. Qual que é a definição de função? A gente tem um elemento x no conjunto A, a gente tem um elemento y no conjunto B, e a gente tem uma função de A em B que vai relacionar esse elemento x com esse elemento y, beleza? Então, se a gente pegar esse gráfico e ver os valores que ele assume no eixo x, a gente vai ter um domínio nessa imagem, porque o domínio é o conjunto A, que é x. Então, se a gente imagina que a gente está batendo uma luz daqui de cima, a sombra que esse gráfico faz no eixo x vai pegar isso daqui, perfeito? Que é os elementos do eixo x que fazem parte desse gráfico. Então, meu domínio, ele é 1, 2, 3 e 4. Então, meu domínio, ele é esse conjunto aqui. Domínio é igual a x pertencente aos reais, tá ok? X... Deixa eu apagar ali. Tá ok, x, ele é maior ou igual a 1, menor ou igual a 4. Ou isso a gente pode falar que meu domínio é igual a 1, 2, 3, 4, beleza? Pessoal, qual que é a imagem desse gráfico? Para identificar a imagem, y de imagem, isso mesmo.
Se a gente quer saber a imagem, a gente olha no eixo Y, no eixo das ordenadas. Então, olhando esse gráfico aqui, quais valores ele assume no eixo Y? Ele assume, para descobrir isso, como se a gente jogasse uma luz aqui e quisesse saber a sombra que esse gráfico faz no eixo Y. Então, ele pode ser 5, pode ir caindo aqui, e pode ter o valor de 1 também. Então, a minha imagem são os valores que esse gráfico assume no eixo Y. Note-se, se meu x for igual a 1, qual que é o valor do gráfico aqui? É 5. Se meu x tiver um valor intermediário aqui, ele vai ter um valor, a minha função vai retornar um y intermediário aqui no eixo Y. Se minha função for 4, vai ser 1. Então, minha imagem é qualquer número entre 1 e 5. Então, a imagem de f, ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora, deixa eu fazer uma divisória aqui. Vamos para o segundo gráfico. Qual que é o domínio dessa função, pessoal? O domínio são os valores que essa função assume no eixo x. Se a gente olhar aqui no eixo x, a gente vai ver que essa função, ela começa aqui no menos 3 e vai até 3. Outra forma, se a gente jogar uma luz daqui de cima, uma luz divina que ilumina essa função, qual que é a sombra que ela vai fazer no eixo x? Essa sombra, ela vai ser isso. Ela vai de menos 3 até 3. Então, o nosso domínio, ele é o conjunto que vai de menos 3 até 3. Isso mesmo, Letícia. Domínio é menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3. E a nossa imagem, pessoal? Quais são os valores que essa função assume no eixo y? É igual a gente jogar uma luz aqui, uma luz daqui, ou daqui, e ver que números que ela assume aqui. Então, a gente vai ver a projeção dessa função no eixo y. Então, é o 4, vai descendo, né? Vem uma projeção tanto daqui, e vai aqui, até a origem, até o 0. Então, ela pode assumir qualquer valor entre 0 e 4. A Letícia falou ali a imagem 1, 2, 3 e 4. Faltou o 0 só. Porque esse ponto aqui do gráfico, ele tá, se a gente olhar aqui no eixo y, ele está bem na origem, né? Então, nossa imagem é igual a 0, 1, 2, 3, 4. Agora, outra, deixa eu mudar a caneta. Outra questão para vocês. Pessoal, se eu bater o olho no gráfico, como é que eu faço para saber se esse gráfico é ou não é uma função? O que a gente viu antes, né? É que se a gente olhar esses conjuntos aqui, a gente já sabe identificar se é ou não é uma função. Todos os elementos de A tem que corresponder a um elemento em B, e o único elemento em A tem que ter apenas um único correspondente em B. Mas se olhar o gráfico, como é que eu faço para saber se é uma função? Pessoal, tem uma regra muito simples. Essa regra é o seguinte: eu traço uma reta vertical no meu gráfico. Se essa reta pegar apenas um ponto, então quer dizer que ele é uma função. Então, se a gente pegar esse primeiro gráfico, estou traçando uma reta, veio aqui, opa, só um ponto, só um ponto, só um ponto, cruzou só um ponto, cruzou só um ponto, cruzou só um ponto, cruzou só um ponto. Então, se eu traçar qualquer reta vertical aqui, ela vai cruzar só um ponto do meu gráfico. Então, aqui é uma função. É a função. Pessoal, mas, professor, isso daí é muito gambiarra, eu quero saber um termo mais técnico. O termo mais técnico é o seguinte: o elemento de x, ele pode ter apenas um único correspondente em y. Se eu pegar esse ponto aqui no x e olhar, ele só vai assumir o único valor em y, que é esse valor aqui. Se eu olhar esse ponto aqui, ele só vai assumir esse valor aqui. Se eu pegar esse ponto, ele só vai assumir esse valor. Se eu pegar esse ponto e projetar, ele só vai assumir esse valor. Então, todo elemento de x, ele possui apenas um único valor em y. Logo, é função.
Então, vamos pegar esse gráfico aqui. Vamos aplicar a nossa regrinha da reta vertical. Se eu traçar uma reta aqui, vai cruzar só um ponto. Cruzou só um ponto. Opa, peraí. Cruzou 2 pontos. Então, pela nossa regrinha da reta vertical, isso daqui não é função. De outra forma, se a gente tem um valor em x, esse valor aqui é x. Se eu quiser saber o valor y em ele vai ter 2 correspondentes, não vai? Ele vai poder assumir esse valor aqui. E ele também vai poder assumir esse valor aqui. Seria como se eu tivesse aquele nosso desenho do conjuntos, tivesse um único elemento aqui apontando para 2 lugares diferentes. Então, isso daqui não é função. Caso desse círculo aqui, se eu traçar a reta vertical, ele vai interceptar sempre 2 pontos. Né? Se a gente pegar um elemento em x, ele vai possuir 2 correspondentes em y. Ele pode ser y1 ou y2. Então, não é função. E nesse caso aqui? Bom, nesse caso aqui já é uma função. Por quê? Se eu traçar uma reta vertical, qualquer lugar desse gráfico aqui, ele vai cortar apenas uma vez a nossa função. Se eu pegar um valor em x, ele vai assumir apenas um valor em y. Então aqui é função. Bom, tem mais 3 minutos, vou passar mais um conceito para vocês, antes da gente fechar a aula. Uma outra forma de classificar uma função. A gente vai saber, professora, lista de... Nossa, verdade, desculpa, pessoal. Vocês têm que me lembrar aí, que eu esqueço mesmo. Eu vou mandar aqui. Ver se vocês conseguem acessar a lista. Vitória falou ok. Então, beleza, vocês acessaram. Foi. Verdade, deixa eu ver se dá tempo de falar isso. Acho que nem vai dar tempo de falar aqui que é função par e função ímpar. Então, a gente continua na próxima aula, pessoal. Ainda tem umas coisas para falar na próxima aula, que é função par, função ímpar, como classificar isso, conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora, também passar a função do primeiro grau, como determinar os pontos dela, determinar a função inversa e função composta. Então, isso eu passo na próxima aula, e bem quanto à lista de exercícios, eu passo na semana que vem também, porque o que eu passei hoje, eu acho que não dá para resolver os exercícios ainda, beleza? Então, vou parar de gravar aqui. E a gente se vê na semana que vem, beleza? Valeu, gente. Boa noite. Até mais.